Pessoal, então bom dia. Vamos continuar, né, dar continuidade ao capítulo de especiação, ok? Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre mecanismos de isolamento reprodutivo, tá? E sobre específico, né, de isolamento reprodutivo, que é o mecanismo pré-zigótico de isolamento reprodutivo. Pessoal, então a gente falou sobre especiação no último vídeo, né? Falamos então sobre os dois conceitos que a gente tem, né, os dois conceitos principais de espécie, que é aquele conceito morfológico, né, que é o conceito proposto por Linneu, onde a gente avalia as formas, né, do organismo para poder dizer se eles são da mesma espécie ou não, né, que é um conceito muito baseado na taxonomia. E a gente tem aquele conceito que é o conceito biológico, que é o que fala que as espécies, elas, né, estão isoladas, né, espécies diferentes, elas estão em isolamento reprodutivo. Então, para ser da mesma espécie, né, elas têm que ter a capacidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Tá? Então, baseado naquele conceito biológico de especiação, tá? A gente vai estar estudando então os dois mecanismos que promovem esse tipo de característica da espécie, né? Que é o isolamento reprodutivo. Então, nós temos dois tipos de isolamento reprodutivo, né? Aquele proposto por mecanismos pré-zigóticos e aquele proposto por mecanismos pós-zigóticos. O isolamento por mecanismos pré-zigóticos são aqueles mecanismos, né, que vão evitar que haja a formação do zigoto, ou seja, a fecundação. Tá? Então, nós temos vários mecanismos que nos dão essa característica de impedir, né, que o zigoto seja formado entre indivíduos de espécie diferente, que é aquele conceito proposto lá, né, conceito biológico de espécie. Então vamos lá, mecanismos pré-zigóticos de isolamento reprodutivo. Primeira coisa que vocês têm que lembrar para mim, eles vão impedir o encontro dos gametas, ou seja, né, do ovócito e do espermatozoide, ou, né, espécies vegetais, aí, outros nomes que vocês queiram dar, anterozoide, arquigona, enfim, dos gametas de um modo geral. Além de impedir que esses gametas se encontrem, nós também temos mecanismos que impedem que o macho e a fêmea de espécies diferentes também tenham, né, aí, essa fecundação. Tá? Então, ela vai impedir ou o encontro dos gametas ou dos casais que têm esse potencial reprodutivo. A principal característica desse mecanismo pré-zigótico é que não há formação de zigoto, né? E ele é baseado em barreiras que vão impedir a ocorrência da fecundação, vários tipos de barreiras que vão impedir que eles se fecundem. O primeiro desse mecanismo que a gente tem é o que a gente fala de isolamento de habitat ou isolamento ecológico. Tá? Nós vamos ter espécies que elas podem viver no mesmo ambiente, no mesmo habitat, ali, no mesmo ecossistema, só que elas vão estar separadas não por uma barreira geográfica, mas porque elas vivem em habitats diferentes. Por exemplo, espécies que vivem em ecossistema aquático e outra espécie que vive em ambiente terrestre. É comum a gente ver, por exemplo, cobras, que é o exemplo aí que o livro de vocês traz. Nós temos espécies de determinadas cobras, de determinadas serpentes que vivem na terra, outros que já vão ser de habitat aquático. Então, isso acaba sendo o que? Um isolamento de habitat. Espécies de peixes. Nós temos espécies de peixes que elas vão viver na superfície ali, né? Nas águas dos rios, nas águas fluviais. E vão ser espécies de peixes que elas vão viver só no fundo ali, né? Geralmente aqueles peixes detritívoros, né? Que eles ficam ali nas porções mais fundas. Então, é mais difícil, né? Então, seria considerado um isolamento de habitat. Um outro exemplo clássico que a gente tem aí
de espécies, né, que são espécies próximas, por exemplo, aí o tigre e o leão, né? Só que eles vivem em habitats diferentes, né? O tigre ele vai viver ali nas regiões da Ásia, enquanto o leão ele vai viver ali nas savanas africanas. Então, por que eles conseguiram perceber isso? Por quê? Porque eles, na natureza, né, eles vão estar em habitats diferentes. Porém, quando esse tigre e esse leão eles estão em condições artificiais, por exemplo, no zoológico, em cativeiro, de uma forma geral, eles são capazes de reproduzir e gerar híbridos, tá? Só que o que acontece na natureza? Eles vão estar em ambientes muito distintos, né? E não significa que seja uma barreira geográfica, mas sim habitats muito distintos, ok? Então, isso é um tipo, né, de isolamento reprodutivo pré-zigótico, também conhecido por espacial, ok? O segundo tipo que a gente tem, pessoal, é chamado isolamento temporal, sazonal ou estacional. A gente até vai ter nesses indivíduos de espécies diferentes ocupando o mesmo local, o mesmo ambiente, o mesmo ecossistema, o mesmo habitat. Porém, o momento de reprodução deles vão ocorrer em épocas diferentes, em períodos diferentes. Então, o amadurecimento sexual vai acontecer em épocas distintas, né? Muito isso com algumas espécies, tá? Então, por exemplo, eu tenho espécies onde a fêmea, espécies animais onde a fêmea entra no cio em determinados meses do ano, né? Períodos de gestações distintos, né? Então, isso acaba fazendo com que eles reproduzam em épocas diferentes, né? Com os vegetais também é muito comum isso, né? A época de florescimento, então tem época de florescimento na primavera ou no outono, enfim. Então isso acaba, né, que promove um isolamento ali dessas espécies, tá? Então, principal característica, o amadurecimento reprodutivo das populações nunca vai coincidir, né? Então, se não coincide, evita que haja o cruzamento entre essas espécies, ok? O isolamento comportamental etológico, isso é bem interessante. Então, nós temos diversas espécies, né, de animais, principalmente nas aves, isso é muito comum. Eles têm, o que a gente fala de rituais de acasalamento, né, o corte nupcial. E isso vai variar, de acordo com a coloração desses animais, a penas, né, distintas, penas que chamam a atenção, canto, né? Entre anfíbios também a gente tem isso, né? O coachar, né? De algumas rãs, de alguns sapos, né? Que atraem a fêmea, tá? Então são comportamentos para chamar que o macho faz para chamar a atenção da fêmea. E dependendo cada espécie vai ter o que é o seu tipo de comportamento sexual, o seu tipo de comportamento de acasalamento. Então, por exemplo, às vezes o macho de uma espécie diferente daquela outra espécie não vai ter um comportamento que seria atrativo para aquela espécie. Então, isso acaba fazendo o quê? Isolando sexualmente essa espécie, porque a fêmea não vai aceitar, que não é o comportamento sexual, o comportamento a corte nupcial que é adequada para ela, tá? Aí o livro traz para vocês, né, que é o pato, né, pezinho azul aí. Olha o nome dele aqui, Patola de Pé Azul, tá? Mas nós temos vários exemplos, então nós temos o pavão, né, que ele tem aquela abertura das penas ali, né, para poder chamar atenção, nós temos cantos, enfim. Então, cada espécie tem o seu comportamento sexual, sua corte nupcial, e entre espécies diferentes eles não vão aceitar, tá ok? Então, isso aí é o que? Um comportamental etológico. Então, cada espécie vai possuir o que é a sua corte nupcial e a fêmea não vai aceitar a corte de um macho diferente da espécie dela.
O isolamento mecânico, pessoal, esse isolamento mecânico ele vai estar relacionado com a forma e o tamanho do animal ou até mesmo das estruturas sexuais que o compõem, tá? É o que a gente fala então de diferença anatômica, né? Tá? Entre essas espécies. Então, espécies que têm diferenças muito grandes, muito maciças, obviamente, né? A reprodução vai ser dificultada, né? Temos também espécies que têm órgãos sexuais diferentes, né? Então, às vezes, o órgão sexual, né, do macho, ele é apropriado, né, para o órgão sexual da fêmea. Então, às vezes, se a espécie for muito diferente, não vai conseguir o que acoplar e conseguir ter ali o ato sexual. Tamanhos também, né? Então, o isolamento mecânico ele consiste nisso, né? Na diferença anatômica, tanto de forma e de tamanho. Pode ser entre os indivíduos ou pode ser entre as estruturas reprodutivas. Aí eu trouxe para vocês aí um cachorrinho pequenininho, né? Que parece que é um chihuahua e um outro cachorro maior. Então fica o que? Muito diferente, né? Então não consegue ter esse acasalamento. Um outro exemplo que eu trouxe aí, né? Espécies diferentes de caracol, elas vão ter padrões diferentes, né, dessa concha que vai espirais em sentido anti-horário, que vai impedir, né, que haja acoplar né, essas aberturas genitais do caracol. Então, aí impede o acasalamento, ok? Nós temos também, pessoal, algumas fêmeas, né, que elas produzem substâncias, entre aspas, como se fossem anticorpos, né, também que matam, né, espermatozoides de espécies diferentes. Então, também seria um tipo de isolamento gamético, ok? Então, vamos rememorar aqui algumas coisas, relembrar algumas coisas. Então, isolamento reprodutivo por mecanismos pré-zigóticos. Então, evita o quê? A formação do zigoto, por isso que é pré-zigoto, antes da formação do zigoto, né? E algumas vezes até mesmo o ato sexual entre essas espécies, entre os indivíduos de espécies, tá bom? Lembrando então, nós temos o que? Por habitat, por comportamento sexual, mecânico e o gamético, tá bom? Vamos ficando por aqui e até mais. Obrigada!